E com os meus 11 anos de idade, eu fui introduzida na Umbanda, através do meu avô. E aquilo era a única verdade, né? A única verdade que a gente conhecia. Meu avô era pai de mesa, pai de santo. E assim foi. Eu, a minha mãe, meus tios, nós fomos para lá. E eu acreditava que Deus estava ali, porque era o que eles falavam. São espíritos enganadores que querem imitar tudo de Deus e enganam as pessoas. E ali eu comecei a ter acesso a espíritos enganadores, pessoalmente assim. E eles viraram meus amigos. E a pessoa que fala que tem alegria vivendo essa tragédia é mentirosa demais. Não tem contentamento nenhum nisso, irmão. Muito pelo contrário. Porque na hora que a cocaína está acabando, que o sol está clareando, dá uma vontade de morrer. E a gente estava na praça, e aí ele convidou a gente para ir para casa dele, porque tinha muito movimento, polícia vindo e tal. E aí eu fui para casa dele, só que chegando lá, ele falou que na casa dele tem o tridente do demônio. Manifesta nele o pior dos demônios que você imaginar. Eles falam cabeça. O cabeça dele lá era o pior demônio que você pode imaginar. E aí a gente foi entrando na casa dele e ele falou comigo: ô Jennifer, o Exu tal quer baixar. Falei, manda vir. Manda vir, pode mandar vir. Mas você não consegue expulsar ele. Não tem problema, manda vir. E aí veio. Veio e eu tremi. Tremi. Nunca senti aquilo na minha vida quando manifestou. Quando manifestava. Da forma que eu senti daquele dia, não. Eu fiquei paralisada, eu fiquei com muito medo, porque a presença maligna era muito forte. E eu fiquei com muito medo e eu só olhava. Ele olhou para mim e falou: não precisa ficar com medo, não. Eu vim de uma família desestruturada. A minha família era muito conturbada. Os meus pais se separaram, eu tinha apenas 3 anos de idade. Mas até esses 3 anos de idade, eu passei por muita situação dentro da minha casa, que cooperou para eu chegar no homossexualismo, na homossexualidade, na transexualidade. Me envolvi com drogas, umbanda, fui presa 2 vezes. Já usei todos os tipos de droga que você imaginar. O Senhor me arrancou do inferno com as suas mãos fortes, porque Ele é fiel para cumprir. 10 anos antes do Senhor se revelar para mim, Ele já levantava pessoas para profetizar na minha vida o que hoje eu estou vivendo. E eu sempre, de certa forma, eu sempre tive um temor de Deus. Mesmo, muitas das vezes, não crendo nele, na pessoa que ele é, pelo que as pessoas me apresentavam que ele fosse. Porque a religiosidade é uma desgraça. E me apresentou um Deus que não é o Deus que eu sirvo, não é o Deus de Israel. Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E ele corrige e exorta os filhos que ele ama, porque ele é pai. Mas ele só é pai daquele que obedece. Deus é muito fiel, igreja. E aos meus 13 anos, até meus 3 anos de idade, eu me recordo de algumas cenas que ficaram marcadas, de muita briga, discussão por conta de bebida. Meu pai e minha mãe, eles não conhecem a palavra de Deus ainda. Glória a Deus. Eu ia falar. E eles viviam num pé de guerra. Era briga, palavras contrárias lançadas um pela vida do outro. E eles não sabiam o que estavam gerando na minha vida a partir daquilo. Porque quando a pessoa ela está escrava, ela está escravizada, ela está presa, é como se fosse um cabresto, ela só enxerga aqui, ó. E meu pai e minha mãe só enxergavam um copo de cerveja. Mais nada. E eu sofria muito. Eles chegavam a me trancar dentro de casa para ir beber no bar. Tinham que arrombar a porta de casa para me pegar, para me tirar de casa. Uma criança de 2, 3 anos de idade, trancada dentro de casa e os pais curtindo a vida.
E a criança fica como? Graças a Deus que eles moravam na casa de cima da minha avó e ela ia lá me socorrer. E assim eu fui crescendo, os meus pais se separaram, como eu disse aqui, e eu fui morar com a minha avó materna. Uma pessoa com muito amor no coração, que me criou com toda garra. Pena que eu não acatei, não absorvi o que ela tentou me ensinar. Porque eu não teria passado metade do que eu passei se eu tivesse escutado os conselhos da minha avó. E só que a minha mãe ela envolveu com outras pessoas e ela passou pela mesma situação em todos os relacionamentos dela. Ela apanhava e eu cresci vendo aquilo. Então eu lembro que com 7 anos de idade eu tomei uma decisão. Falei, quando eu for homem, eu vou crescer, eu vou ser homem, eu não vou bater em mulher nenhuma. Eu vou ensinar para esses homens o que é ser homem de verdade. E como ninguém conhecia a palavra de Deus, não me ensinaram. Porque a palavra de Deus diz: ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, para quando crescer não se desviar desse caminho. E ninguém me ensinou o caminho de Deus. Então aquilo foi gerando dentro de mim ódio. Um ódio muito grande por homem. Tomei ranço da cara de homem. Porque eu achava que se eu fosse me casar com homem, eu ia passar pela mesma situação que a minha mãe. Eu não queria. Porque eu não via minha mãe defendendo, ela tendo sucesso na defesa. Eu não via homem apanhando. Eu só via a minha mãe apanhando. E apanhava muito. Então eu não queria aquela vida para mim. E quando eu lancei essa maldição na minha vida, o inimigo era tudo que ele precisava. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E assim ele começou a fazer na minha vida. Colocando na minha cabeça que eu era homem, que eu nasci no corpo errado. E eu acreditei. Afinal de contas, eu não gostava de brincar de boneca. Eu brincava de carrinho, eu brincava de futebol. As minhas amigas me chamavam para brincar de Barbie. Eu corria e pegava o Max Steel do meu irmão. Papai e mamãe, eu era o pai ou o filho. Eu não queria ser a mãe. Mas isso foi construído dentro de mim. Era um bloqueio, era na verdade, uma defesa que eu tinha. Eu não sabia. E foi construindo essas fortalezas na minha mente. Fortalezas que só são vencidas, só são quebradas pelo poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. E assim eu fui crescendo e fui ficando rebelde. Eu já não respeitava mais ninguém, porque alguém que vive nessas circunstâncias, não tem o pai, eu vou falar do meu caso, mas serve para quem não tem mãe também, que fica com um sentimento de orfandade. E essa orfandade, ela gera muitas coisas na nossa vida. Deixa muita marca. Porque nós não aprendemos respeitar, nós não aprendemos limite, nós não respeitamos autoridade nenhuma. Nós ficamos sem propósito, sem identidade, porque não tem ninguém para firmar nossa identidade. Na verdade, esse é o papel do pai. Esse é o papel. E o meu pai, ele sempre viajou, ele trabalhava viajando, ele me buscava uma vez ou outra, 15 dias. Não era o suficiente para firmar a minha identidade. Não foi o suficiente. Então, era uma família disfuncional. Muitas pessoas aqui têm a marca de orfandade, com o pai e a mãe dentro de casa. Pai e mãe é função, queridos. E tem pais e mães que não exercem função. Prefere ver o filho quietinho no TikTok vendo porcaria do que sentar e perguntar: meu filho, como foi seu dia? Colocar o menino para ler. Porque o sistema está acabando com a leitura. Hoje a gente não vê biblioteca. É raro. O brasileiro já tem um péssimo hábito de leitura. O pai e a mãe já não ajudam, não investe. O mundo está investindo pesado para colocar seu filho na homossexualidade. Porque TikTok você abre aí, não tem nada que presta não, irmão. Aí você acha que seu filho está lá quietinho, está bonitinho, não está dando problema para você ter paz?
e não senta para ensinar teu filho a palavra, o caminho que ele deve andar. Aí cresce de qualquer forma, doutrinado por esse sistema. Depois não sabe o que fazer. E a igreja não está preparada para receber esse tipo de coisa. Por isso que o Senhor está nos levantando. Vocês viram aqui nessa conferência ex-transexuais, cheio do poder de Deus, ex-gay, liberto, para fazer a diferença nessa geração. Glória a Deus, Deus é fiel. E vai fazer. Glória a Deus. E eu cresci sem referência paterna. Então, na minha cabeça, eu poderia ser um homem. Na verdade, na minha cabeça, eu era um homem. Eu só não sabia como eu ia externar isso, porque, afinal de contas, eu era uma criança, eu só tinha 7 anos de idade. Mas isso já estava dentro de mim, enraizado. E eu lembro que eu, com 7 anos de idade, eu já olhei para uma garota e pensei assim, eu gostaria de beijar na boca dela. Eu nem sabia o que era beijar na boca. E aí eu já comecei a ter desejo de me vestir de homem. Na época tinha aquele filme High School Music. Eu queria ser o ator principal, Zac Efron. Lindo, maravilhoso. Hoje eu gostaria de casar com ele. Glória a Deus. Ô, glória, agora mesmo. Pastor Amaral está me casando. Tem que ser de Deus. Se não for, não quero não. Ô, glória, é isso aí. E aí, irmãos, eu queria ser aquele homem. Esse desejo ardia no meu coração. Eu queria ser aquele homem, só que eu não sabia como. E eu também, na minha casa não existia diálogo. Ninguém me ensinou a respeito de sexualidade. E é importantíssimo as crianças saberem sobre sexualidade na infância, porque aí chega lá na escola ensina de qualquer jeito. Porque a ideologia de gênero já está lá. Os filhos de vocês vão voltar dessa pandemia com a escola toda colorida. Banheiro unissex, como o pastor Flávio Amaral falou aqui, que foi no McDonald's lá em São Paulo, e a porta já é lá, metade homem, metade mulher, entra homem, velho, com criança, com pedófilo, com gay, com lésbica, com tudo quanto é tipo de coisa. Então, se a igreja não acordar e viver a verdade e passar a verdade, o que será dessas crianças? O futuro são elas. E está nas nossas mãos. E o que a gente tem feito como igreja? E eu não sabia dialogar, eu não sabia passar isso para minha família, porque não tinha diálogo. Eu não era lá na minha casa nunca teve esse negócio de bom dia, boa tarde, como que foi seu dia, como que foi na escola. Não. Eu fazia o que eu queria. Eu não tinha uma rotina de estudo dentro de casa. Eu comia o que eu queria na hora que eu queria, eu dormia na hora que eu queria. Ninguém mandava em mim. Ninguém. Minha avó até tentou, Tati. Mas eu respondi a ela: você não manda em mim, você não é minha mãe. Me criando. É um absurdo, né? E é assim, uma das marcas de orfandade, você não sabe respeitar a autoridade. Eu não sabia. Quem é você para falar de mim? Para falar comigo? Você não é minha mãe, você não é meu pai. E minha mãe enchendo a cara no boteco, meu pai igualmente. Um final de semana só não é o suficiente para você educar seu filho, não, querido. Para você ensinar ele o caminho que ele deve andar, não. É todo dia. Se puder ser 24 horas, melhor ainda. Mas tem pai e mãe que está tão cheio de afazeres que não tem tempo para o seu próprio filho. E aí tem a consequência. Ela vem mais tarde. E assim eu cresci. Nessa idade eu ainda criança, eu já furtava. Eu ia na casa de amiguinhas brincar.
E eu via algo que eu queria, que me chamava atenção. Eu sabia que se eu pedisse a minha avó, ela ia me dar, ela ia comprar para mim. A gente tinha uma condição financeira boa, mas o prazer estava no roubar. Eu enfiava dentro da calça e ia embora para minha casa. Teve uma vez que o meu avô viu. Era um radinho com uma lanterninha e eu queria demais aquilo. E eu peguei da minha amiga e fui para casa e de noite eu estava brincando. Meu avô viu, me levou lá na casa da pessoa e fez eu devolver. E eu com a cara lá no chão, mas não foi o suficiente, porque ele não era o meu pai. Então eu cresci com esse mau hábito. Eu furtava, eu já mentia, eu era vingativa. Se uma pessoa me chamasse atenção, já aconteceu, meu tio me chamar atenção, eu ir lá e quebrar o óculos de grau da minha tia, rabiscar o trabalho de escola do outro com caneta permanente, e ainda jurava por Deus que não foi eu, com a lágrima lá no pé. Era uma criança ruim, 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 ruim. Irmãos, era uma peleja comigo. A minha avó já não sabia o que fazer, mas ela tentava de todas as formas, me colocou em boa escola, todo o carinho do mundo, mas mesmo assim eu não acatava, não absorvia as coisas boas que ela tentou me passar, principalmente caráter, porque eu cresci com um caráter desviado. E com os meus 11 anos de idade, eu fui introduzida na Umbanda, através do meu avô. E aquilo era a única verdade, né? A única verdade que a gente conhecia. Meu avô era pai de mesa, pai de santo. E assim foi. Eu, a minha mãe, meus tios, nós fomos para lá. E eu acreditava que Deus estava ali, porque era o que eles falavam. São espíritos enganadores que querem imitar tudo de Deus e enganam as pessoas. Usam até a Bíblia, porque eles conhecem a Bíblia mais que a gente, viu, crente? E ali eu comecei a ter acesso a espíritos enganadores, pessoalmente, assim. Ó. E eles viraram meus amigos. A minha mãe desenvolveu, bebia mais que tudo, não tinha controle sobre o seu corpo. Os espíritos aproveitavam dentro de casa, só eu e ela. Manifestava o demônio. Eu com 11 anos de idade, uma criança. Só que lá na Umbanda eles ensinaram a gente a expulsar com água e sal. A palavra de Deus me ensina a expulsar no nome de Jesus. E assim aconteceu diversas situações em que eu já fui tendo experiência com demônios muito nova. Eles incorporavam na minha mãe e eu conversava tranquila, não tinha medo. Nunca tive medo do capeta, né? Agora que eu vou ter. Não tenho não, irmão. Tem que sair no nome de Jesus. Amém? E sai. Glória a Deus. E eu me lembro uma vez, igreja, que eu estava em casa mesmo, baixou o demônio lá na minha mãe, falou comigo, sai daqui, eu te odeio. Eu falei, sai daqui você está na minha casa. Ele quase avançou em mim, meu padrasto teve que ir lá e separar eu e o demônio, ver se pode. Ia cair matando ele em mim. Não tinha medo não, irmãos. Tinha medo de morrer, tinha medo de nada. E tive diversas experiências com a minha mãe mesmo, dentro de casa. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo trabalho de escola, porque eu não gostava de estudar de jeito nenhum. E nesse ano eu peguei 11 recuperação. Acho que é 12 matérias que tem, uma é educação física, o resto peguei recuperação em todas. E aí eu, com muita dificuldade de fazer os trabalhos, era 3 horas da manhã, estava eu e um amigo meu em casa. E aí eu lembro que eu falei assim, nessas horas não tem nenhum demônio para me ensinar a fazer nada. Na hora minha mãe chegou trêbada da rua. Na hora bateu o interfone. Minha mãe chegou, sentou no computador, caiu no chão. Escutei a cadeira arrastando. Falei, ai, Matheus, vai lá, acorde minha mãe lá, que eu já não aguentava mais a situação. Irmãos.
Sua mãe caindo de bêbada, isso quando a gente não ia buscar ela na rua. Trêbada, sem conseguir andar, sem saber o nome dela. Espírito de orfandade. Cresceu sem pai. Minha mãe foi conhecer o pai dela agora, quando ela tinha 30, quase 40 anos. Mesmo assim, o homem sumiu de novo. E aí, ela caiu no chão. Antes de eu chegar lá na porta, ela veio rastejando. Demônio. Veio rastejando, rastejando, veio pegar meu pé. Aí nesse dia eu fiquei com medo, porque eu nunca tinha visto rastejando. Só vim em pé. Que medo, irmãos. Meu Deus, aí eu fiquei com medo. Subi na casa. Aí eu lembrei de Deus na hora. Coloquei lá no show da fé, coloquei a água em cima da televisão, comecei a orar. Aí, eu oro aí, menino. O menino não abria a boca para orar. E a gente tentando falar alguma coisa, eu só sabia o Pai Nosso. E mesmo assim, mais ou menos. E o menino lá roxo, tadinho. E o demônio rindo da minha cara. Falou, vamos ver se me comove essa oração sua. Porque eu fazia vontade dele. Aí eu morava de frente para minha avó, que era o pai de santo, né? Porque minha mãe mudou para lá. E por ser na porta da frente, eu fui morar com a minha mãe um tempo. Mas eu estava coladinho com a minha avó. E aí eu bati na porta lá, pedi para o meu avô expulsar o demônio lá. Meu avô, não me incomoda não, que amanhã eu vou trabalhar cedo. Eu tive que ficar lá na peleja até 5 horas da manhã, até ele cansar de olhar para minha cara e foi embora. Aí eu lembro que eu levantei minha mãe do chão, porque eles vão embora, o demônio sai do corpo da pessoa e joga a pessoa no chão. E aí fui tentar levantar minha mãe, deitar ela lá na cama. Aí o demônio falou assim para mim, ele estava lá ainda, espírito enganador, só fingiu que foi embora. Aí olhou para mim, você está me pondo na cama aqui, eu tenho pata para sair daqui. E isso mexeu comigo. Falei, como assim? Lá eles falam que eles são de Deus e ele tem pata? Aí eu fiquei curiosa sobre isso. E isso já comecei a ficar muito curiosa, eu comecei a pesquisar a respeito da Umbanda. Mas mesmo assim, você pesquisar, eles ainda ensinam que é mesa branca, que é de Deus, que faz as coisas certas, que eles vão encontrar a luz. Ele entra no corpo da pessoa para fazer o bem e encontrar a luz. Mas tem uns que não querem encontrar a luz, sabia? Ele escolhe. Teve um Exu lá que baixou na minha mãe. Perguntei a ele, o que você era quando você era vivo? Porque eu conversava mesmo, puxava a cadeira para o demônio sentar. O que você era quando você era vivo? Eu era um homem bom, mas aí matou a minha família, aí eu virei um homem ruim e comecei a matar também. Aí minha mãe saiu uma lágrima, ou seja, o Exu chorou. Eu fiquei morrendo de dó dele, tadinho. Que dó, que dó. E eu tive diversas experiências nessa situação. E fui introduzida lá, porém eu era uma criança, muito imatura. Eu acendia vela para o preto velho para eu passar o ano letivo da escola. E eu passava, porque eu estudava demais da conta, senão minha avó me batia. Nunca reprovei enquanto minha avó me criou, não. Só depois. E eu conheci o mundo com os meus 12 anos de idade. Eu ainda era uma criança. Eu conheci uma pessoa lá na escola que frequentava uma praça muito conhecida lá em Contagem, onde eu moro. E lá era perdição total. Você ia lá 2 horas da tarde, na praça pública. Tinha gay, lésbica, transexual. Na época tinha emocore, hardcore, heavy metal, gótico, tudo quanto é tipo de... O zoológico todo estava lá reunido. Usando droga, bebendo, fazendo tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar. Que não provém de Deus, que desagrada a Deus. Tudo reunidinho num só lugar. 2 horas da tarde, gente bêbado, caindo no chão e achando a coisa mais linda do mundo. Eu era uma delas. Que eu comecei aí, porém, como uma das marcas da orfandade é o desejo de você se pertencer a algum lugar. Porque na minha casa eu não era bem-vinda. Porque eu era uma pessoa ruim, mas eu não entendia isso.
Então eu vou para algum lugar onde as pessoas me aceitam. E lá eles me acolheram com todo o amor e carinho. E lá eu comecei a beber, lá eu comecei a fumar, e eu comecei a chegar bêbada em casa, eu comecei a chegar caindo, sendo carregada em casa. Lá da praça até na minha casa deu uns 30 minutos. Eles me carregavam até em casa, eu toda vomitada, coisa mais ridícula. E chegava em casa, alguém ia me exortar, não podia, porque fazia igual, então não tinha moral para me exortar. Então eu comecei a fumar dentro de casa mesmo, eu comecei a beber junto com a minha mãe, junto com o meu pai. Era algo normal. Me entregaram para Deus logo cedo. E minha avó era católica, acendia as velhinhas dela lá. Acreditava em tudo quanto é tipo de imagem, vocês sabem. Mas ela sempre teve fé em Deus, que Deus iria fazer na minha vida. Iria cumprir na minha vida. E eu me envolvi, eu sempre fui uma pessoa 880. Ou assim, sim ou não, não. Passou de procedência maligna. E eu fui com tudo, irmãos, porque quando eu comecei a bêbada em casa, comecei a chegar caindo em casa, a minha mãe começou a me amaldiçoar muito. Eu comecei a ser amaldiçoada em casa, pelos meus próprios familiares. Mas quando eu ia lá para essa praça, eu era amada. Lá eles falavam que me amavam. E eu comecei a passar mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Eu comecei a fugir de casa. Eu dormia na rua. Eu preferia dormir na rua do que ir embora para minha casa. Eu preferia o conforto do concreto do que o do travesseiro e da cama quentinha na minha casa. Por desobediência e rebeldia. Mas porque ninguém me entendia. Eu tinha que desabafar, eu precisava de ajuda. Tinha coisa que eu tinha que confessar, tinha pecado que eu tinha que confessar, tinha perdão que eu tinha que liberar. Não é fácil ver sua mãe apanhando de um homem, ela não ter como se defender. E você, pequenininho, pular no pescoço do cara, o cara te jogar longe. E já chegou a situação do meu ex-padrasto espancar minha mãe, deixar ela desmaiada. Eu fui tentar proteger minha mãe, ele me jogou longe, me deu um soco. Meu irmão pequenininho, 4 aninhos de idade, eu querendo defender ele. O cara endemoniado, possesso, quebrou todos os telefones da casa e trancou a gente lá e foi pro bar beber. Isso é pouco do que eu passei. Só o comecinho. E eu tinha que externar isso de alguma forma. Eu tinha que ter alguém para desabafar, mas só tinha para desabafar os meus amigos, que passavam pelas mesmas situações do que eu, ou pior. Aí fica um cego guiando o outro. Às vezes Deus colocava uns enviados dele da escola para mim, tentar pregar para mim, mas eu detestava crente, era desde cedo. Para mim era muito certinho. Tinha pavor de gente certinha. Aí eu evitava contato. Quero não, quero não. Para mim o certo era o errado. Para mim fazia bem o que é mal. E da bebida, do cigarro, eu fui para a maconha. Conheci a maconha com 15 anos de idade. Gostei mais do que lasanha. Gostei demais da maconha. Porque é uma ilusão, irmãos. É uma ilusão, te dá uma falsa sensação de alegria ali. E era tudo que eu precisava, fugir daquela realidade desgraçada que eu vivia. Que todo dia eu via minha mãe apanhar, minha mãe bêbada, era todo final de semana a mesma história. Não mudava, não. Ia chegando quinta-feira, eu já sabia o enredo todo. Porque se repetia. E eu, cansada daquela situação, o jeito era fugir da minha realidade. A maconha foi essencial para isso. E aí eu comecei a fumar maconha cada vez mais. Um cigarro de maconha não era o suficiente, mas para mim eu passei a fumar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e não era o suficiente. E a palavra de Deus diz que um abismo chama o outro abismo. Da maconha eu fui para a cocaína.
E aí que começou a pontinha do iceberg na minha vida. Porque no início a cocaína é maravilhosa. Eu ficava tão inteligente. Eu era a pessoa mais inteligente. Falava, por quê? Despertava em mim outra sensação, outra coisa que eu precisava. Enquanto a maconha me deixava feliz, alegre, lerda, retardada, a cocaína me deixava agitada e eu falava, igual um papagaio. Falava, desabafava a minha vida todinha. 50 vezes por dia, se preciso for, se eu tivesse oportunidade. Falava até o dia clarear. E para mim era bom, porque de certa forma eu estava expondo, eu estava desabafando. Mas para as pessoas erradas, que viviam a mesma situação, não tinha uma solução para mim. Não tem. E a pessoa que fala que tem alegria vivendo essa tragédia é mentirosa demais. Não tem contentamento nenhum nisso, irmão. Muito pelo contrário. Porque na hora que a cocaína está acabando, que o sol está clareando, dá uma vontade de morrer. E aí vem aquele arrependimento tremendo, você gastou todo o dinheiro que você tinha, não tem de onde tirar mais. E eu envolvi na homossexualidade na cidade também. Eu conheci uma pessoa, uma lésbica na internet, é aí que eu falo, tenha cuidado com o que o seu filho acessa nas redes sociais. Minha mãe não tinha cuidado com o que eu acessava. Minha avó nem sabia ligar um computador. E eu comecei a me relacionar virtualmente com essa pessoa, porque ela oferecia o que faltava em mim, que era o carinho. E aí nós combinamos de nos encontrar na praça, na famosa praça. E eu fui. Nesse dia eu bebi demais e ela acabou me agarrando à força e me beijando à força. E o pior é que eu gostei. Eu gostei porque eu tive uma experiência com homem antes disso, de beijar um homem, e eu detestei, porque o homem não sabia beijar. Eu achava que beijar era aquilo. Falei, nunca mais eu quero saber disso na minha vida. Que coisa horrível. Tadinho. Esse namoro durou uma semana, com muita peleja. E aí eu comecei a namorar com essa mulher, apaixonei, porque ela tinha um carinho. Ela tinha carinho, ela me escutava, ela falava que me amava. Tudo que eu queria ouvir. Ou tudo que eu precisava ouvir dos meus pais. Mas a minha mãe só sabia falar que me amava quando estava bêbada. O meu pai, igualmente. Mas eu queria ouvir todo dia. Eu queria ouvir um boa noite, minha filha, antes de dormir. Eu queria um bom dia, como foi o seu dia? Bom dia, minha filha. Boa tarde, como foi na escola? Está precisando de alguma coisa? E aí eu comecei a comparar a minha vida com os meus amigos. Mas a mãe e o pai dele é diferente. Por que meu pai não me busca? Por que a minha mãe não fala que me ama, não me abraça, não me apoia em nada? Eu tinha sonhos. Ninguém me apoiou nos meus sonhos, não, meus queridos. A não ser os meus amigos. O meu pai e a minha mãe deviam apoiar, investir, não investiram em mim. Quem investiu foi a rua. E eu me envolvi cada vez mais na homossexualidade. Conheci uma pessoa, comecei a me relacionar com ela. Foi o primeiro homem trans que eu conheci, eu tinha apenas 15 anos. Comecei a me relacionar, nós namoramos, eu achei aquilo incrível. Finalmente eu encontrei eu. Eu posso ser homem sendo mulher mesmo? Eu não sabia que isso existia. Até então eu nunca tinha ouvido falar da transexualidade. E aquilo para mim foi tudo. Agora a minha maior preocupação era como que eu vou ser homem agora? Como que eu vou cortar meu cabelo? Como que eu vou fazer? Porque ela, a mãe dela, apoiava ela totalmente em tudo e tinha tinha dinheiro para isso. E precisa ter dinheiro. Se você quer ser, se a pessoa quer ser um transexual, uma transexual que parece um homem ou uma mulher mesmo, tem que ter dinheiro para investir. E tudo é muito caro. E eu não tinha nem onde cair morta. Porque eu trabalhava de madrugada, me buscavam 3 horas da manhã em casa, eu, uma criança,
Não sei como que minha mãe deixava aí. Eu ia 3 horas da manhã para Belo Horizonte, para o centro de Belo Horizonte, entregar panfleto. Era 4 caixas de panfleto na mão, 4 nas costas, pesado. E eu ia entregando de caixinha em caixinha, chegava em casa meio-dia, cansadíssima, para tomar banho, para ir para a escola, dormir, acordar 3 horas da manhã de novo, pagar R$ 300 e gastar tudo numa boate num dia. Gastando com cerveja, drogas e tudo mais para as mulheres. E no outro dia não tinha dinheiro para comprar um pão. Quem dirá tomar hormônio para o resto da vida, implantar um órgão genital masculino, retirar os seios? Quem dirá? Isso era sonho bem distante. Fora que eu ficava comparando o meu corpo o tempo todo com o de homem. Em vez de eu pensar um dia eu vou ser assim, eu pensava, eu nunca vou ser assim. Eu nunca vou conseguir ser assim. Mas eu queria pelo menos tentar. A minha voz me incomodava, os meus seios me incomodavam de uma tal forma que eu queria arrancar ele com a faca. Eu comecei a bater nos meus seios, porque não queria, não gostava, me incomodava. E a minha voz, hoje o Senhor restituiu a minha voz. Mas a minha voz, você vê no meu Instagram, tem um vídeo meu cantando lá ainda no mundo, mais grossa que do meu pai. E o Senhor, ele é fiel para cumprir, igreja. E eu cortei o meu cabelo. Cortei o meu cabelo, foi um choque para toda a minha família. E mesmo assim, eu não estava nem aí com a opinião dos outros, o que importava era a minha felicidade. E aí a minha mãe não tinha outra forma, recorreu à igreja evangélica, começou a frequentar a igreja evangélica, começou a me levar. Aí eu comecei a frequentar alguns cultos. E sempre que eu ia, o pastor, é meu pastor, o pastor Roseni, amo ele do fundo do meu coração. É uma pessoa que investiu, que insistiu, que acreditou em mim, nunca me discriminou. Nunca, nunca, muito pelo contrário, depositou todo o amor de Deus que Deus tem na vida dele, ele depositou para mim. E ele sempre aproveitava a oportunidade, eu creio que ele me via lá, ele já pregava sobre a homossexualidade. Eu acho que eu era a única lésbica que ia lá, ele, oportunidade. E já falava que é abominação. E aquilo me confrontava, eu, como assim? Deus me criou assim. Deus me fez assim, ele tem que me amar assim, como assim abominação? Eu detesto o homem, eu odeio o homem. Igreja, de pensar em ter uma relação com o homem me dá vontade de vomitar. Era um terror, aquela cena na minha cabeça. Tinha nojo mesmo. E tá, para mim, eu tinha nascido daquela forma. Eu nasci homem, eu tinha que adequar o meu corpo ao masculino. Não sabia como que eu ia fazer isso, porque eu não tinha dinheiro. Mas eu ia fazer, era o meu sonho. Era o meu objetivo de vida. Não queria casar, não queria ter filho, eu queria retirar os meus seios, implantar um pênis, ter barba na cara e ser chamada de homem. Era isso que eu queria, só isso que eu queria na minha vida. Perguntava o que você quer ser quando crescer. Não tinha plano, não tinha projeto, não tinha nada, porque isso tudo o diabo roubou. Eu só queria ser homem. Por quê? Porque se eu fosse homem, eu ia me defender. Se um homem fosse encostar a mão em mim, eu ia dar 3 nele, desse tamanho. Minha mãe brigava comigo, eu brigava na rua com homem, porque eu sempre pequenininho, os homens desrespeitavam as meninas que eu me relacionava. E eu enfrentava, igual um pincher. O cara 3 metros de altura e eu lá, achando, meu Deus, que tem misericórdia na minha vida. Mas era assim. E eu com aquele ódio de homem, e cada vez mais nas drogas, no álcool, que era o meu refúgio. Mas quando eu deitava a cabeça no travesseiro, se o travesseiro contasse quantas lágrimas eu derramei, porque eu não tinha ninguém naquela hora. Porque é uma tristeza tão grande, irmãos. Você ser mulher, mas não querer ser uma, não se identificar como uma, mas se identificar como um homem e não poder ser um, não poder ser o outro, e poder ser os dois ao mesmo tempo, é uma confusão dentro da gente. E a gente não sabe lidar. É necessário fazer um acompanhamento psicológico e psiquiátrico antes de você começar o tratamento hormonal. É essencial para eles verem se você está apto para aquilo ou não. E
Eu não queria passar nem nenhum nem outro. Eu queria comprar testosterona e eu mesma aplicar e pronto, acabou. Alegria, só queria ver pelo no meu rosto. E era uma infelicidade, irmãos, que eu tentei me matar diversas vezes para acabar com aquele sofrimento, com aquela angústia. Quantas vezes pegaram faca da minha mão para evitar uma tragédia? Eu já pulei na frente de carro, irmão, para acabar com a minha vida, no meio da avenida movimentada. O carro freou em cima de mim. Saiu um homem, ô minha filha, Jesus te ama. Por que você quer acabar com a sua vida? Porque eu não aguento mais viver. Eu não aguento mais. A minha mãe começou a me expulsar de casa. Eu não tinha para onde ir. Quantas vezes eu dormi na rua. Colocava todas as minhas roupas numa trouxa só. Podia buscar no outro dia, não. Todas. Não aguentava nem carregar aquele negócio. Pegava ônibus, pulava a roleta, ia dormir na rua em cima da trouxa de roupa. Não tinha ninguém, porque eu já estava com vergonha de ir para casa da minha avó. Minha avó era uma querida. Eu ligava para ela 3, 4 horas da manhã, avó, estou na rua. Ela me buscava na hora. Mas teve uma hora que a cara da gente queima, irmão. Mas só minha avó, cara, não vou incomodar minha avó, já está de idade. Para onde que eu vou? Já dormi com o mendigo, puxando coberta do mendigo. E eu, igual um homem, né? Ele sai fora, os outros vão achar que eu sou viado. Eu nunca fui de brigar na rua igual o pastor Flávio, não. Muito pelo contrário, eu era um amorzinho. Eu bebia, eu amava todo mundo. Sentava na mesa de todo mundo do bar. Você é meu amigo, você é meu camarada, vem cá. Bebia cerveja do copo de todo mundo. Levava todo mundo para minha casa, né? Quando eu comecei a morar sozinha. Porque o tempo foi passando, ninguém me suportava mais. Nem eu, nem eu me suportava mais. Nem eu suportava aquela situação no qual eu vivia. Tanto que eu tentava tirar a minha vida, sempre que eu tinha oportunidade. Remédios, tenho cicatriz aqui, que eu dei um soco no vidro uma vez, com a esperança de cortar bem aqui, eu morrer, mas cortou aqui embaixo, isso aqui ficou desbeiçado. Que eu dei um soco no vidro na hora que eu puxei isso aqui. O médico falou, eu não sei como que você movimenta a sua mão. É porque Deus, ele é fiel na nossa vida. Quando ele tem uma promessa, ele cumpre, irmão. E o inferno pode se levantar, mas maior é o Deus que nós servimos, porque aquele que promete é fiel para cumprir. E Satanás, ele reconhece a promessa de Deus na nossa vida. Ele sabe quem é escolhido, quem que não é. Ele reconheceu isso na minha vida, que eu estava cheirando cocaína com um rapaz conhecido meu e um outro rapaz numa praça. E esse rapaz, esse amigo meu, ele era da Quimbanda, que era muito pior do que a Umbanda. E a gente estava na praça, e aí ele convidou a gente para ir para a casa dele, porque tinha muito movimento, polícia vindo e tal. E aí eu fui para a casa dele, só que chegando lá, ele falou, na casa dele tem o tridente do demônio. Manifesta nele o pior dos demônios que você imaginar. Eles falam cabeça. O cabeça dele lá era o pior demônio que você pode imaginar. E aí, a gente foi entrando na casa dele e ele falou comigo: Ô Jennifer, o Exu tal quer baixar. Falei, manda vir. Manda vir, pode mandar vir. Falei, mas você não consegue expulsar ele. Não tem problema, manda vir. E aí veio. Veio e eu tremi. Tremi. Nunca senti aquilo na minha vida quando manifestou. Quando manifestava. Da forma que eu senti daquele dia, não. Eu fiquei paralisada, eu fiquei com muito medo, porque a presença maligna era muito forte. E eu fiquei com muito medo, eu só olhava. Ele olhou para mim e falou: não precisa ficar com medo, não. Porque você tem a marca da promessa. E eu não posso fazer nada com você, porque você é do homem de branco. Até o demônio tem que reconhecer a promessa de Deus na sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Tá temendo o quê? Às vezes a gente coloca Deus dentro de uma caixinha, limitamos o poder dele, a grandeza dele.
A gente nem imagina, irmão, tamanho e grandeza desse Deus. Criou tudo, poder da tua palavra. E nós somos imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. A nossa palavra tem poder. Tem porque a dele tem. E nós podemos profetizar. Então eu te encorajo a começar a profetizar aquilo que você quer que muda na sua vida. Chega na sua casa, profetiza lá a situação. É o marido que está no álcool, na droga, na prostituição. Profetiza, porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Profetiza a palavra dele. Ele vela pela palavra dele. Ele muda toda a situação, irmão. Não tem nada impossível para o nosso Deus, não. É impossível para nós, humanos limitados. Ai de nós, não é misericórdia de Deus na nossa vida. Mas para Deus não tem nada impossível, não, irmãos. Eu achava que era impossível eu estar aqui onde eu estou. Eu achava. Nunca pensei que fosse cumprir. Mas Deus sempre levantou profeta para falar comigo. Sempre, sempre, sempre. Quando Deus falou a primeira vez comigo que me ama, meu Deus, eu achei que eu não ia parar de chorar nunca. Como que um Deus que criou tudo me ama? Eu falha, pecadora, bebo, cheiro, faço tudo de errado, roubo. Deus me ama. E eu comecei a frequentar os cultos nessa igreja que eu congrego hoje. E lá é uma igreja pentecostal. Eu sou pentecostal. Tentei ir para outra denominação, foi com o propósito de Deus, mas eu achei que ia ser para sempre. Consegui não, irmãos, porque eu sou pentecostal. Eu creio demais que Deus fala nessa terra. Eu não consigo crer que Deus só falou aqui e pronto, acabou, não. Fala todo dia aqui. Quer maior revelação que essa aqui? Não tem, não. Própria palavra de Deus, viva e eficaz. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. É ela que cura, é ela que liberta, é ela que transforma. Foi através dessa palavra aqui que eu fui liberta. Mas a revelação é interessante, que ela revela o coração de Deus para nós, os planos de Deus para nós. E eu comecei a ficar maravilhada, porque eu comecei a frequentar essa igreja e eu sentia a presença de Deus, porque o Espírito Santo me visitava para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. E eu sou uma chorona. Eu sinto a presença de Deus, eu logo choro. É muito bom. E aí eu comecei a ver, mas espera aí, aqui na igreja eu sinto isso muito bom, mas no centro espírita não? Mas não é de Deus? Engano puro. E com 18 anos aconteceu um fato na minha vida, porque eu comecei a usar droga com muita frequência. Eu comecei a ficar dependente. Eu tinha depressão, eu tinha ansiedade, e eu não reconhecia de forma nenhuma que eu precisava de ajuda. Eu entrei em uma escola, é uma ONG, que chama Projeto Vira Vida. Eles pegam pessoas em situação de rua, pessoas drogadas, que têm vícios, e faz esse projeto maravilhoso, coloca a pessoa para estudar de manhã numa escola particular, na época era o SESI, e eu estudava lá na parte da manhã, eles davam almoço, na parte da tarde eu ia para o SENAC, fazer curso profissionalizante. Muito bom, projeto muito bom. Só que e lá tinha um psicólogo. E quando ela falou como que eu precisava internar no CAPS, falei, não, essa mulher tá louca. Me levou lá no CAPS para conversar, eu menti tudinho para a mulher. Menti, me fiz a pessoa mais normal do mundo. Maquiavélica que eu era. Fazia tudo de casa pensadinho. Falei, eu vou contar minha vida para essa mulher e me internar nesse lugar de doido, cracudo. Eu não tô nesse nível, não. Não, estava pior. Porque só não reconhecia. Mas é necessário reconhecer. Para Deus operar na minha e na sua vida, é necessário nós reconhecermos que nós precisamos. A maioria das vezes que Jesus operou algum milagre na vida de alguém, ele perguntou: o que queres que eu te faça? E quando a pessoa reconhecia, assim ele fazia.
É assim na minha e na sua vida. Enquanto você não reconhece que você precisa de Jesus, ele não faz nada na sua vida, meu irmão. Mas é como foi ministrado aqui. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele pecava, mas ele arrependia dos seus pecados. É isso que Deus ama. É o arrependimento. É um coração contrito. Ah, mas eu pequei hoje. Quem não peca, meu irmão? A diferença é que nós reconhecemos que nós pecamos, pedimos perdão e procuramos não fazer mais. Agora o povo está no mundo, quer pecar e Deus me ama do mesmo jeito. Deus me ama, igual o pastor Flávio falou. Esse não é o evangelho não, meu irmão. Aí renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e segue ele. Mas você tem que deixar quem você é. Deus te aceita assim da forma que você é, mas você não vai permanecer. Não vai permanecer. E muitas das vezes eu pensava assim, ai, mas se eu for para a igreja, o que meus amigos vão pensar de mim? Ah, sai para lá, diabo. Não. Importa com o que Deus pensa a seu respeito. E ele só tem coisas boas para mim e para você. E eu só pude contemplar quando eu experimentei entregar a minha vida para ele, irmãos. Porque até então, para mim, Deus era um carrasco. Manda todo mundo para o inferno. Eu não posso fazer nada que eu vou para o inferno. Mas as leis de Deus é para nos proteger, irmãos. É para nos proteger, porque Ele nos ama. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele entregou o seu único filho para se entregar no meu e no seu lugar. Porque Ele almeja que nós vamos para a glória morar com Ele a eternidade. E muitas das vezes nós preferimos renunciar à eternidade para viver um tempinho de prazer na carne aqui. Trocamos Jesus por um sexo. Trocamos Jesus por um copo de cerveja, por um pino de cocaína, por uma bucha de maconha. Amanhã eu vou. E quem te disse que o amanhã existe? Nem Deus te garante isso. Quem que te garante isso? Quando eu fiz 18 anos, esse vô, que era o presidente da casa de Umbanda, morreu. E eu fiquei revoltada. Revoltada. Porque eu ia na Umbanda, eles davam conta de tudo da minha vida. Os demônios, do inferno. Foi através do demônio que minha mãe descobriu que eu estava na homossexualidade, que baixou o Exu e contou. O mesmo infeliz que fazia eu praticar, ia lá e contava. Ah. É. Ele faz você fazer e ainda te expõe. E a minha mãe não soube lidar com aquela situação, né? Mas eu fiquei revoltada porque eles davam conta de tudo. Eu ia lá e perguntava assim, o que minha namorada está fazendo? Eles inventavam uma mentira, porque se faz como o onipresente. O diabo quer imitar Deus em tudo, irmão. Ah, que sua namorada está fazendo isso e aquilo. Eu acreditava. Aí, quando meu avô morreu, eu falei, por que você não me contou? Fui lá na Pombagira tirar satisfação. Por que você não me contou que meu avô ia morrer? Porque isso são planos do homem de branco e eu não tenho acesso. Falei, ah, é? Interessante. Mas na igreja você tem acesso às coisas de Deus, porque me fala. Aí, falei, não, mas também eu não quero servir Deus, que eu não queria renunciar aos prazeres da minha carne. O problema maior da homossexualidade, irmão, é a idolatria. Eu idolatrava as mulheres no qual eu me relacionava. Porque tem gente que pensa assim, ah, só vai para o inferno porque é gay, lésbica, é isso e aquilo. Não. É idolatria. Deus pode muito bem libertar uma pessoa da homossexualidade e ela viver muito bem como uma mulher, como temos o exemplo aqui do nosso querido pastor Flávio Amaral, da missionária Andréa Castro, da apóstola Lia, do apóstolo Wilker.
E glória a Deus pela vida deles. Que o Senhor continue abençoando vocês poderosamente. Lindo, lindo demais. Mas tem uns também que perguntam assim: ah, mas eu estou tantos anos na igreja e Deus não me liberta. Uma que Deus nunca prometeu tirar sentimento de ninguém. Você pode conviver com esse sentimento buscando renunciá-lo todos os dias por amor a Deus. Mas aí tem gente, e se Deus te libertar e você virar um prostituto, uma prostituta? Vai para o inferno. Porque, entendeu? Não quer dizer que o inferno não tem heterossexual, não. Tem muito. É o que nós sentimos aqui. É onde nós colocamos aquela pessoa acima de Deus. Tudo aquilo que eu coloco acima de Deus torna o meu Deus. E só tem um Deus. Deus de Israel. Tem outro não. E após essa decepção com a pombagira, decidi, não vou mais crer em Deus, já não cria direito mesmo, não vou mais vir na Umbanda, porque são tudo mentiroso, virei à toa. Creio mais nada. Minha vida era só fumar maconha. Comecei a cabular o curso que eu fazia, profissionalizante, para ir para a praça fumar maconha. Parei de ir na escola para ir para a praça fumar maconha. Não queria saber de trabalhar, ia para a praça fumar maconha. Resultado, estava fumando maconha na praça, chegou polícia. Mão para cima, todo mundo. E eu tinha acabado de comprar 25 gramas de maconha, que é uma quantidade para você ir preso. E eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu estava com uma amiga que era menor de idade e eu pedi ela para que ela segurasse aquela maconha, né? Falasse que fosse dela, porque eu ia presa. Eu já estava, né, vestida de homem, vivia como um homem, vestes totalmente masculinas, porque eu fiz 18 anos, cortei o cabelo de novo, porque eu tinha deixado crescer por amor à minha família, mas para mim, aos meus olhos, eu estava infeliz. Então, eu fiz 18 anos, era dona do meu nariz, morando debaixo do teto da minha avó. E polícia cercou a praça, só que nessa praça tinha gente usando droga, tudo quanto é tipo de droga que você imaginar. E tinha um rapaz lá que verdadeiramente estava vendendo maconha. E eu não, eu só comprei a grande quantidade para eu fumar, porque eu fumava muito mesmo. E aí a polícia pediu para eu levantar, porque achou que eu era homem, aí nessa hora eu quis falar que eu era mulher. Não, eu sou mulher, fiz até voz fina. Sou mulher. Aí, então senta aí, fica de boa. Aí eu sentei. Não, propósito de Deus, irmãos. É loucura mesmo. Quando tem para acontecer, não tem jeito não. A menina levantou com a droga na mão e correu na direção da polícia. Aí o policial pegou ela pelo braço, pegou a droga e perguntou de quem que é. Aí ela apontou para mim. É dela, é dela, é dela. Eu, como uma boa sem caráter que eu era, eu podia muito bem falar, não, é dela. Ela está mentindo. Mas como é propósito de Deus, irmãos? Falei, não, é minha mesmo. Eu uso para tratar a depressão. De certa forma, eu não menti, porque eu era depressiva mesmo. Eu só não aceitava. Que eu precisava de ajuda. E ali eles me prenderam. Fui presa em flagrante, como traficante. Mesmo não estando traficando. Eu nunca fui a favor dessas coisas. E fui presa. Eu achei que a polícia ia só me bater e ia me soltar na rua. Antes fosse. Quando eu dei por mim, eu estava no presídio feminino, com a roupa da SUAP na mão. Falaram comigo, vai ser seu último banho quente. Era à noite, me deram a marmita para eu jantar e me soltaram numa cela com 26 mulheres. Lá tinha estelionatária, tinha pessoas que mataram, tinha traficante de verdade, pessoas de tudo quanto é tipo. E eu fiquei com medo.
Fiquei com muito medo. Porque eu não fazia mal para ninguém, não. Eu fazia mal para mim, para minha família. Mas de chegar a matar alguém, fazer algum mal com alguém, bater em alguém, nunca fiz. Então eu fiquei com muito medo. Eu lembro que eu falei com a agente penitenciária, não deixa ninguém fazer mal, nada de mal comigo aqui, não, por favor. Ela falou, não, não vou deixar, não. Ninguém vai fazer nada com você, não. Pode ir. Só seja humilde. Senão você apanha lá dentro. Aí eu já entrei, pedi licença para a cadeia. Aí perguntaram o que eu fiz. Minha vontade de falar que eu matei um batalhão era muito grande, irmãos. Quase. Faltou isso aqui para eu falar que eu matei, gente. Para ninguém fazer nada comigo, para eles terem medo de mim. Como que fala que eu fui presa traficante? Nem traficando eu estava. Quem que eu era no mundo do crime? E eu igual um hominho e me apelidaram lá de Playboy. E na hora que eu cheguei, um monte de cartinha para mim na cela, na porta da cela. Eles chamam de catu. Que é um monte de carta, uma montanha. E as meninas ficaram doidas. Falaram, Playboy, é o tanto de catu para você aí. Eu, o que que é isso, catu? Aí eu comecei a ler. Só carta de amores. E amores, e amores. E eu, não, gente, mas eu namoro. Não, mas o problema é seu. Você namora lá fora. Aqui dentro você é solteiro. Falei, vixe, e só mulher feia na minha cela. Falei, não. E eu não gostava de ficar com mulher feia, não. Eu não sou obrigada. Como é que faz para reverter esse negócio aí? Aí, então você vai ter que casar aqui dentro. Misericórdia, agora que. Aí eu tive uma ideia brilhante. Falei, então eu vou casar com uma mulher bem distante, que eu não vou tocar nela, nem ela em mim. Que eu tinha até nojinho. A pessoa tá lá, sei lá quantas décadas. E aí, arrumei a letra mais bonita. Eu não vi nem o rosto da pessoa. E aí eu falei, eu quero casar com essa aqui. Aí ninguém pode mandar carta para você, não. Você não pode dialogar com ninguém. Fechou, ninguém pode falar com você. É só você e a pessoa. A agente penitenciária virou para mim e falou, essa menina é igual o Chico Xavier, só fica escrevendo o dia inteiro. Era eu conversando com a menina. Tinha que jogar a cartinha lá, eu jogava para cá. E, assim, eu sempre fui muito comunicativa. E eu fiquei lá 8 dias. E eu não senti falta de droga, não senti falta de nada. Por quê? Deus estava comigo ali. Porque era propósito dele eu ir presa. Eu não estava entendendo na hora. Se é na nossa vida a gente está no processo, está doloroso, a gente não está entendendo o propósito. Só depois que passa que a gente dá até glória a Deus. E eu não estava entendendo por que eu fui presa. Sempre tive um sonho de morar nos Estados Unidos e ali eu vi meu sonho todo indo embora. Vou por ralo abaixo. E eu não senti vontade de fazer nada disso, irmãos. E lá tinha os cultos que eles faziam. Fazia culto de manhã e fazia culto à noite e lia a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia dentro da cadeia. Então, propósito de Deus. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo. E tinha uma índia lá que ela estava afastada dos caminhos do Senhor e ela me ensinou a jejuar. Aí no último dia eu presa, eu jejuei. E o Espírito Santo me convenceu de uma tal forma, me quebrantou de uma tal forma, que eu só sabia chorar. Chorei o dia inteiro. E mal eu sabia que Deus estava enviando uma missionária lá. E aí eu chorando na cela, e começou o culto lá na galeria, e aquele louvor tocando, e aquela presença de Deus maravilhosa. E até então eu não acreditava em Deus antes de entrar lá, né? E aí chegou a missionária, olhou para mim e falou assim, meu Deus, manda eu te perguntar se você acredita nele. Falei, agora eu acredito. Então, limpa as suas lágrimas, que hoje, antes de meia-noite, o seu alvará vai sair. E antes de meia-noite, meu alvará saiu. Para a honra e glória do Senhor. Porque Deus é fiel. Água de coco, que chique. Nem Salomão em toda a sua glória. Igreja, naquilo ali eu fiquei maravilhada com Deus. Que eu pude ver que ele cumpriu pelo menos alguma coisa que ele prometeu na minha vida. Porque eu tinha só promessa, só promessa. Eu ia na igreja, Deus usava pessoas para me prometer.
para revelar, falar o que ele ia fazer na minha vida, que é o que eu vivo hoje. O ID do Senhor. E aquilo ali foi a promessa mais rápida que eu vi acontecer na minha vida. E falou no mesmo dia aconteceu, eu fiquei maravilhada. Só que eu voltei pior do que eu era. Em vez de firmar nos caminhos do Senhor, não quis saber. Porque chegou lá fora, eu me envolvi com mulher de novo. E foi pior, porque eu fui morar sozinha, minha avó não me aceitou, depois que eu fui presa. Minha avó tinha pavor. E não, e meu pai alugou uma casa para mim, me colocou lá dentro. E foi a pior coisa, porque eu não tinha responsabilidade. Meu pai pagava meu aluguel, o dinheiro que eu tinha, que eu trabalhava, era o suficiente para eu me drogar demais da conta. E beber muito, e pagar muita coisa para os outros. Aí eu enchia a minha casa de traficante, de lésbica, de prostituta, de tudo quanto é tipo, para uma ilusão, para satisfazer o desejo da minha carne momentaneamente. E aconteceu tanta coisa eu morando sozinha, foi tanto livramento de Deus na minha vida. Eu presenciei a morte de uma amante minha lá. Eu tenho certeza que Deus ressuscitou aquela mulher. A gente usou tanta droga, tanta droga, tanta droga, tanta droga. Mulher deu overdose na minha casa. E eu não sabia o que fazer. Tentei ressuscitar com a mulher de qualquer jeito. Não consegui, não. E a mulher lá, roxa. E eu jogava ela debaixo do chuveiro, e eu jogava ela na minha cama, e eu pegava e jogava. Por fim, eu falei com o pessoal que estava lá, vão jogar ela na rua. Que essa mulher morreu. Morreu, não tinha batimento. E eu comecei a orar. Fui orar. Drogada, fui orar. Falei, o único que pode é Deus. Eu comecei a orar. Aquela mulher, na hora, respirou. E bateu na boca, eu vi a língua dela e estava enrolada. Eu puxei a língua dela, a mulher voltou. E isso já estava no finalzinho, Deus já estava me chamando mesmo, porque ele tem pressa. Jesus já está voltando, igreja, não tem tempo para brincar mais, não. Foi-se o tempo de brincar de ser crente. E ali eu vi que estava estreitando mesmo as coisas para o meu lado. Deus estava me chamando, estava exigindo que eu fosse para a presença dele. E assim, eu recebi uma oportunidade de ir embora para Portugal. Eu tinha contato com um casal de lésbicas lá de Lisboa há 5 anos e elas me ofereceram fazer um filme pornográfico. Elas iam abrir uma indústria pornográfica e me convidaram para estreá-lo. Era o sonho da menina lá ter relação comigo. E eu, meu sonho, porque ela falou que ia me pagar bem, eu ia mudar de vida. Eu ia mudar de vida. E eu fui. Antes de eu ir, ela falou: você só tem que bancar a sua passagem. Eu ia começar a traficar, de verdade, para conseguir bancar minha passagem. Porque ganhando um salário mínimo no Brasil, como que vai pagar uma passagem aérea? Eu não tinha condição nenhuma. Só que antes de eu começar a traficar de verdade, a minha tia, morando nos Estados Unidos, pagou a passagem para mim. Deus usou ela para ela pagar a passagem para mim ir. Ela sem saber de nada. Porque eu tenho um primo que mora lá em Portugal. Minha tia me ligou, falando: não estou aguentando mais te ver nessa situação, minha filha. Você precisa mudar de vida ou você vai morrer. Pagou a passagem para mim ir para Portugal. Bancou tudo, irmão. E para mim, eu ia ficar com meu primo nada. Eu ia era lá para pornô. E aí, chegando lá, deu tudo errado. Cheguei em Portugal, deu tudo errado. Passei na imigração, fui barrada. E aí eu fiquei presa lá num albergue com pessoas do mundo todo. Lá eu conheci albanês, africano, americano, espanhol, gente de tudo quanto é tipo. E Deus mandou uma missionária lá também. Promete e faz. E aí lembrou das promessas do Senhor na minha vida. Falei: você quer saber de uma coisa? Esse Deus fala, 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 não faz nada. Eu vou ver se esse Deus faz mesmo alguma coisa. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou entregar minha vida para ele. Se ele for Deus de verdade, ele vai mudar a minha situação. Sempre fui assim, irmãos. Ai, se não é a misericórdia dele.
E aí eu voltei para o Brasil depois de 6 dias. E assim eu fiz. Fui na igreja que eu congrego hoje. Entreguei minha vida para Jesus. Quando eu cheguei lá no meu quarto, eu fiz o que Mateus 6,6 diz. Entra no seu quarto, fala com teu pai em secreto. E eu fiz. Fui bem sincera, curta e grossa com Deus. De novo. Falei, Deus, se o Senhor não mudar a minha situação, porque desde que eu nasci, eu me entendo por gente, eu sou homem, eu nasci no corpo errado, porque eu comecei a tomar testosterona, irmãos. Fiz 18 anos, usei testosterona. Minha voz engrossou, começou a nascer pelugem. Meu corpo começou a definir sem eu malhar. Para mim era tudo. Minha voz era muito grossa, muito grossa. Eu estava assim, no auge para mim. Minha família já não sabia o que fazia, já começaram ok, me chamar com o nome social. É o Lohan? É o Lohan. Amigos, familiares, pessoas da escola, do trabalho. Eu era o Lohan. E se você falasse que eu era mulher, não é digno do meu respeito. Nunca mais eu olho na sua cara, porque eu sou muito macho. E falei com Deus. Desde que eu me entendo por gente, eu sou homem. Então, o Senhor tanto fala que eu sou que o Senhor vai fazer acontecer na minha vida. Na tua palavra diz que a homossexualidade é abominação. Se realmente for, simples. O Senhor tira esse desejo do meu coração. E se o Senhor tirar esse desejo do meu coração, eu vou te servir para o resto da minha vida. Já sabe o resultado, né? Irmãos, eu dormi. E quando eu dormi, eu sonhei que eu estava numa rua à noite e o céu estava mudando de cor. Tinha estrela azul, rosa, roxa e tinha um pontinho branco, bem pequenininho, andando de um lado para o outro, de um lado e para o outro, muito rápido. E eu perguntava às pessoas, o que é isso? Ninguém sabia me responder. Eu já sei, Deus vai saber me responder. E aí eu, no sonho, fechei os olhos e perguntei, Deus, o que é isso? E aí quando eu abri os olhos, Deus apareceu para mim. Um espírito gigante pairado sobre mim. Escreveu nas nuvens: eu sou Deus e estou voltando. Ô, oh, glória! Tá mesmo. Glória a Deus, Deus é fiel. E graças a Deus, irmãos, pela misericórdia do Senhor na nossa vida. Eu acordei, olhei no espelho, para mim foi um filme de terror, porque realmente eu fui liberta. Eu me identifico muito com Paulo, porque é como se eu acordasse Saulo, dormisse Saulo, acordasse Paulo. As escamas dos meus olhos caíram. Que eu olhei no espelho, eu não me reconheci como Lohan mais. Fiquei indignada com o que eu fiz da minha vida. Mas isso aqui não está agradando Deus com nada. O que eu fiz da minha vida? E já comecei a arrancar a roupa e já fiquei desesperada. Não tinha roupa para vestir. E eu não queria mais vestir bermuda. Não queria mais andar de boné. Só que eu não me imaginava mulher, porque uma vida construída. O Lohan foi construído. Agora, para desconstruir o Lohan e construir a Jennifer de novo, é outros 500. Mas a libertação foi real na minha vida. E para a honra e glória do Senhor, Deus começou a usar pessoas para me abençoar com roupas de mulher. E eu ia para a igreja clássica, um batonzão na boca e de cabelo curto mesmo, e falando igual o pastor Flávio, imitando ele aqui, andando, e tentando imitar o homem, era eu tentando imitar a mulher, a coisa mais engraçada da face dessa terra. Porque eu já tinha todos os trejeitos de homem. E eu tentava imitar a mulher, andando, falando. Quando eu via que eu estava com a perna aberta, eu já, opa, sou moça, tinha que cruzar rapidinho. Glória a Deus. E deixa aí, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor colocou um desejo no meu coração muito grande de casar e ter filho, coisa que eu não tinha. Já tomei, na hora. Tô orando. Diz que tem uma fila. Vão orar, vão orar. Jejum e oração. Orar, irmãos. E eu cheguei a me relacionar já 2 vezes. Só que era engano. Era pedra de tropeço. É laço. Laço do inimigo. Aí não, irmãos, tem que ser de Deus. E vai ser. E, irmãos,
Depois que eu iniciei a conversão, é um processo, porque eu não tive um processo da homossexualidade. Eu vou falar homossexualidade porque eu não cheguei a ser transexual, né, pastor? Foi pré-ter. Foi pré. Deus não deixou, irmãos. Toda vez que eu olhava no espelho, que eu pensava em fazer cirurgia, o Espírito Santo me visitava e me falava: não é isso que eu tenho para você. Você vai se arrepender se você fizer. E glória a Deus que eu não fiz. Não fiz, irmãos. E verdade. Ainda bem que tinha. Bom que eu podia até escolher, né? Mas Deus é fiel. Glória a Deus por isso, irmãos. E foi um processo para eu me libertar do vício das drogas e do cigarro e a bebida. Aí foi peleja, aí foi renúncia. Como Abraão teve que renunciar aqui para a promessa se cumprir na vida dele, assim é na nossa vida. Tem que ter a renúncia na vida do crente. E renúncia não é só bebida, droga, cigarro, não, irmãos. Às vezes é um pensamento. É uma palavra que vai sair da sua boca que pode evitar tanta coisa, principalmente da sua alma ir lá para o inferno. Então, meus irmãos, Deus ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. E quando nós iniciamos a conversão, nós passamos por diversas circunstâncias. Porque o inimigo ele tenta 24 horas nos tirar da presença de Deus. Mas quem tem promessa, meu irmão, mesmo que saia, volte. E o Senhor é fiel para cumprir as promessas dele na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu senti no meu coração, porque no meu caso, irmãos, eu tinha muita mágoa, muito rancor de pessoas, principalmente do meu pai. Eu passei por um retiro espiritual no qual foi ministrado libertação e cura, principalmente a cura. E ali eu fui curada. Porque eu precisava de cura, eu precisava liberar o perdão. Em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, fala que se nós não perdoarmos as ofensas, o Pai também não nos perdoa. Então é essencial o perdão nas nossas vidas, nós liberarmos o perdão. E ali naquela conferência o Senhor ministrou no meu coração para eu liberar o perdão na vida do meu pai. Falei, mas eu já liberei o perdão na vida do meu pai. Não, você liberou o perdão por ele ter batido na sua mãe, mas não pelo que ele fez com você. Não pela ausência dele na sua vida. Não pelo pai que você queria que ele fosse na sua vida e ele não foi. Porque eu tinha uma ótica do meu pai. Ele era obrigado a fazer a minha vontade. Ele era obrigado a ser meu pai na hora que eu queria. Mas ele estava lutando para pagar a pensão. Para minha mãe me criar para não me faltar nada. Mas eu não via dessa forma. Para mim, tanto faz o dinheiro. Eu queria o meu pai. Então, naquela conferência, eu liberei o perdão na vida do meu pai. E o Senhor virou uma chave no meu espírito, irmãos. E eu creio que essa noite é o que o Senhor quer fazer na sua vida. Porque é necessário nós liberarmos o perdão para nós acessarmos lugares em Deus. Você não vai acessar, irmão, se você não liberar esse perdão. É pai, mãe, tio, amigo. Pode ser pastor, pastor. É essencial. E eu quero convidar, irmãos, vocês que precisam liberar esse perdão. Porque o perdão, ele é confessado, ele é falado. Então, você que sentir no seu coração, em nome de Jesus, vem aqui na frente. Vou convidar a igreja para estar orando pela sua vida. Quero pedir, em nome de Jesus, a missionária Andréa Castro para estar louvando. Aqui, enquanto nós ministramos, enquanto o Senhor opera na sua vida, enquanto o Senhor venha te curar, porque é isso que Ele quer fazer nessa noite, irmão. Deus quer te curar porque Ele tem uma obra grande e linda na sua vida. Deus quer te curar porque tem um ministério que Ele quer fazer na sua vida. Pessoas precisam daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Tem pessoas que precisam ouvir da tua boca, irmãos, o que Deus tem para falar, e Deus vai usar você. Mas se você não liberar esse perdão, meu irmão, seu ministério não vai andar.
A sua vida vai ficar estagnada e não é isso que Deus tem para você, não. Deus tem coisas grandes e firmes que vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como profeta do Senhor, eu profetizo. Eu profetizo que a cura do Senhor vai ser na sua vida. Aquilo que era impossível para você, o Senhor vai fazer. Aonde a minha mão não pode alcançar, do Senhor pode. Eu te peço, Orianda, Xere, canta, labarana. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.